Segundo Reis 20, versículo 1 ao 7. É segundo porque é livro, não é segunda, porque não é epístola nem carta. Segundo livro dos reis. Capítulo 20. Vai do 1 ao 7, quem achou diga aleluia. A Bíblia diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo. E ao terceiro dia, você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você, quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde. Coloque a mão no seu coração. Repita esta oração comigo. Diga: meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Fala comigo. Usa o apóstolo. A tua palavra alegra a todos nós com uma palavra de poder. E nos faz sair daqui hoje mais cheios de fé. Queremos testemunhar dos teus feitos ainda esse ano e por toda a nossa vida. E cremos em ti. Cremos que coisas maravilhosas estão prestes a acontecer. Que a roda ainda gira quando um crente ora, se humilha e confia em ti. Diga amém. Você pode se sentar glorificando ao nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é: questionar a Deus jamais, mas conversar podemos e devemos. Vou repetir: questionar a Deus jamais, mas conversar com Deus nós podemos, amém? E até devemos. Nosso Deus é um Deus que desde o início mostra que queria se relacionar conosco. Jardim do Éden, toda a viração do dia, quem é que aparecia para conversar? Deus. Deus conversava com Adão e Eva. Nós vamos ver um texto também na Bíblia Sagrada, ainda no Pentateuco, que Deus vai falar com Arão e Miriam. Porque Arão e Miriam, infelizmente, eles se rebelam contra Moisés, pensam mal de seu irmão, e Deus vai ter um particular com eles. E Deus diz assim para eles: deixa eu falar uma coisa para vocês, Arão e Miriam. Com Moisés eu falo face a face. Está escrito ou estou inventando versículo?
Repita comigo, diga: Deus quer conversar mais comigo. Amém? Deus quer conversar mais comigo. Essa palavra envolve comunicação. Essa palavra envolve a palavra relacionamento, que nós vamos falar muito a respeito disso no domingo aqui, onde os céus vão se abrir, a glória vai descer neste lugar, onde a igreja jejuou, a igreja tem orado, né, para que seja um dia que vai marcar o calendário da igreja, esse congresso da família. Desde o início, o inimigo ele quer trabalhar nessa falta de comunicação, nessa falta de diálogo, na desinformação. Porque quando Satanás ele chega para enganar Eva, ele chega com a desinformação. Ok? Ele chega com uma informação, dizendo ali como se fosse o salvador da pátria, só que na verdade quem estava falando ali pela boca da serpente era Satanás. Ele estava simplesmente querendo colocar, né, aquela dúvida ali para Eva, como se Deus estivesse o quê? Sonegando bênção, e Deus não estava. Deus só estava querendo guardar aquele casal que ele havia criado do coração dele e amado bastante. Mas, voltando para o texto que eu li, nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido por muitos estudiosos, muitas pessoas que gostam de ler a Bíblia. Acho que eu já preguei nesse texto talvez umas 20, pelo menos uma vez por ano, talvez eu acho que eu prego. E fala justamente de um rei que ele vai receber uma mensagem de Deus através da vida de um profeta. E nós vamos ver aqui que Ezequias ele vai adoecer. A Bíblia diz que é uma enfermidade mortal. A gente vê que quando Jesus ele vai ali para Lázaro, né? Ele diz: não, o que está acontecendo aí não é para a morte. Então Jesus mas aqui a Bíblia está dizendo que era uma enfermidade mortal. E Isaías, que é filho de Amós, ele vai, visita o rei e abre a boca, não como falso profeta, mas como profeta de Deus, e diz: assim diz o Senhor. Só que a paulada foi grande, amigo. Põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Imagina, um profeta de Deus mesmo chegar para... Não vou nem falar com você. A pessoa chegar para... Um profeta chegar para qualquer pessoa e dizer assim: põe tua casa em ordem que tu vai morrer. Imagina a pessoa sabendo que aquela pessoa que chegou ali é um profeta, que não, a pessoa não vive de profetada, não vive de engano, está entendendo? E também que não odeia aquela outra pessoa, nem quer fazer o mal, mas a pessoa falou mesmo, e a pessoa, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem que tu vai morrer. Ezequias, ele vai virar o rosto para a parede. E acho algo muito interessante aqui, que a Bíblia diz que Ezequias chorou amargamente. Olha para o irmão e diga assim: mas antes de chorar, ele orou. Entenda, não adianta ficar chorando, irmão. Não. Eu estava falando hoje com o pastor Francisco, nosso amigo lá de Manaus. Passou a mensagem, falei com o pastor Napoleão também hoje. E o pastor Francisco estava lendo um livro sobre a família. Eu falei: que legal, eu vou pregar no Congresso da Família agora. E ele compartilhando comigo a respeito do nome da palavra pai. Que nos originais, essa palavra pai quer dizer aquele que dá força ao lar, aquele que é a força da casa. O inimigo tenta entrar na casa, mas o valente, que é o pai, aqui não. A mulher pode ser valente, pode ser Débora, amém. Mas o nome pai, de onde procede a força da casa. E aí, eu digo: que interessante, que tremendo, olha só. Agora, o rei recebe a visita de um profeta
E a profecia é: ajeita a tua casa, porque tu, vai partir dessa por melhor, mas vai. O que é que ele faz? Se desespera? Não, que a pessoa quando se desespera, ela não consegue fazer nada. Amém? Então, a coisa que você nunca pode fazer é se desesperar. Situação adversa, situação complicada, estou diante de um vale, de um deserto, de uma enfermidade, de uma tribulação, de uma dor, de um sofrimento. Não posso me desesperar, porque senão o desespero ele atrapalha a pessoa, e a pessoa não consegue fazer nada. O que é que Ezequias faz então? Falou: espera aí que eu vou agora me virar para a parede e eu vou orar. Quem já foi lá para Israel conosco sabe que lá no Muro das Lamentações é assim. A gente fica de frente para aquela parede lá, sim ou não? E a gente fica lá de frente para a parede lá, né? Ali muitas vezes nós vemos aqueles judeus lá, tipo, eles ficam praticamente em transe, né? Ali, fazendo isso daqui como se fosse uma expressão de que eles estão se curvando diante do poder de Deus, né? Eles ficam ali orando, e orando, e orando, e orando, e orando. E eu vou lhe dizer uma coisa, irmão, é uma coisa assim de louco. Eu já vi eles dentro de avião, eu já vi eles em aeroporto, eu já vi eles em vários lugares orando. E eu vou dizer uma coisa: pode estar caindo um míssil assim do lado deles, eles estão aqui, ó. Eu imagino que Ezequias ficou mais ou menos desse jeito, porque a Bíblia vai dizer aqui então que ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te de que eu andei diante de ti com fidelidade. 2, com coração íntegro. 3, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele está conversando, ele está entrando na presença de Deus e falando. Não é que Deus é esquecido, mas Deus gosta de conversa. Deus gosta de fazer com que os seus filhos sentem na mesa. Por isso que eu prezo lá em casa, os meninos estudam, a gente trabalha, mas pelo menos uma vez na semana eu prezo, desce todo mundo na mesa. Porque mesa é lugar de comunhão. E ali a gente vai conversando. E não é à toa que Davi disse: venha, Mefibosete, que você vai comer todas as refeições na minha mesa. O texto da Santa Ceia diz: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e tome do cálice. Então, olha o que é que vai acontecer aqui. Ele vai orar, ele vai falar com Deus. Ele não está questionando Deus. Ele não está dizendo: o que você está fazendo? Não, ele está só: eu tenho um argumento aqui, peraí. Eu vou falar com meu pai. Eu vou falar com aquele que eu sei que tem toda a força e tem todo o poder, até para revogar um próprio decreto dele. Aliás, o rei não revoga um decreto, mas ele pode dar um outro decreto, ok? Assim era com os reis. Eles não podem revogar decreto deles, mas eles podem dar o quê? Um outro decreto. Aí, irmãos, o primeiro tópico da mensagem é esse aqui. Anota aí, por favor, você gosta de anotar. Quem questiona a Deus já se rebelou. Quem questiona a Deus o quê? Já se rebelou. Não existe questionamento com o Pai. Não existe. Minha mãe, que vai fazer 80 anos agora em março, ela vai fazer 80, que ela acho que é 79 ainda. Dia 4 de março, ela vai fazer 80. E então, na época da minha mãe, né? Na época do Amorim, né? Era aquela época que eu me lembro que o meu pai dizia: um fio de um bigode, Diego. Um fio de bigode. Era na época que os homens tinham mais palavra, né? Então era na época que o pai só olhava para o menino.
pai e mãe não precisava puxar cinto, nada, só olhar. Eu me lembro que uma vez eu fui inventar de chorar na mesa, eu fiquei com raiva não sei do que, o papai disse só assim, engula o choro. Eu digo, eu engoli. Porque quem está falando é aquele que tem a força da casa. Quem está falando é aquele que manda e desmanda. Então eu não questiono quem manda e desmanda. Porque se eu for entrar nessa de querer questionar quem manda e desmanda, eu não consigo nada com ele dessa forma. Agora, se eu conversar com quem manda e desmanda, se eu dialogar com quem manda e desmanda, se eu falar com ele, pedir a ele, chorar na presença dele, é capaz de quem tem toda a força e manda e desmanda, quem mandou desmandar. Quem está começando a entender, abra a boca para adorar. Você não pode deixar o seu filho. Você nunca deixe o seu filho achar que ele está, te manipulando. Senão já era para você. Por quê? Porque menino sabe. Sabe ou não sabe? Ah, meu amigo, ele vai ali, ele fica testando. Fica testando ou não fica? E se o pai dá um não, ele corre na mãe. Aí a mãe disse, aí ele nem fala que levou o não do pai. Aí ele já ganha o sim da mãe, aí depois vai no pai e diz, mas a mãe deu sim. Aí o pai fica assim, sem querer contradizer a mãe e tudo, não sei o que, e acaba, como diz aí a linguagem popular, engabelando. Né? Então, nós não podemos, nós que somos pais, que temos autoridade, nós não podemos perder nossa autoridade. Imagine Deus. O que foi que Satanás fez? Se rebelou. Conseguiu levar uma terça parte de anjos com ele. Deus abomina rebelião. Deus abomina rebeldia. Toda vez que Deus vê uma pessoa agindo com rebeldia, com rebelião, ele olha e vê Satanás. E esse negócio da pessoa dizer assim, mas eu orei, Deus falou comigo que eu podia trair. Eu orei, eu subi um monte, Deus disse que eu tinha que me separar dela. Que você tinha que separar da sua mulher? Adúltero, sem vergonha e bom de peia. Deus não se contradiz. Existe algo na Bíblia que todo cristão tem que entender. A Bíblia é a palavra de Deus, ok. Mas eu tenho que extrair da Bíblia o que realmente vai fazer eu ser mais do que vencedor. Me pergunte o quê? Valores, princípios. Eu vou adquirir, através da leitura bíblica, características e virtudes que eu não tinha. Quem está começando a entender vai dando glória. Eu não posso chegar para um filhotinho almofadinha, ou uma mocinha toda almofadinha, tá fazendo as coisas tudo errado, e porque eu sou o pai e uma mãe que eu amo demais, eu falei, tá tudo certo, meu amor. E o menino cospe na cara, dá na cara, é rebelde, tá entendendo? É ingrato. Eu amo da boca para fora. Que conversa é essa? Isaías fala, existe um povo que me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Irmãos, eu sou mal entendido por alguns aí. Eu não me preocupo não, porque tem muita gente aí que está em busca de seguidor. Eu não estou em busca de seguidor, eu estou em busca de continuar seguindo Jesus. Pega essa daí. Tem gente que está preocupado com mais seguidor nas redes sociais. Se eu perder 500 num dia, 1.500 no outro, não tem problema. São aqueles que estavam me perseguindo, que resolveram parar de perseguir, tá entendendo? Os haters que estão na verdade vendo que não adiantou nada, toda praga que jogaram, ou então aqueles que não querem realmente ser confrontados pela verdade que Deus me faz pregar com autoridade, porque quando eu escuto a voz de Deus através de um profeta, eu não tenho outra coisa para dizer a não ser amém, Jesus. Agora, é óbvio, se o profeta dizer que vai morrer, né? A gente ainda vai falar com Deus que está acima do profeta, né? Senhor, será que ainda dá
que foi o caso de Ezequias. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim: mantém saldo na conta. O que foi que Ezequias fez? Senhor, eu tenho tido um coração reto. Senhor, ele tinha saldo na conta ou não tinha? Nenhum de nós aqui é perfeito, amém? Perfeito é só Deus. Mas ele vira o rosto e ele diz aqui para o Senhor: eu tenho sido fiel. A primeira coisa que um crente pode dizer ao passar por dificuldade é dizer assim para Deus: eu tenho andado diante de ti com fidelidade. Porque se abrir a boca e for traíra, Deus disse: tu não tem moral para nada, vai descer a sepultura mesmo. Tu trai, tu é covarde, tu é adúltero, não quero conversa contigo. Agora virou para a parede e disse: eu tenho mandado diante de ti com fidelidade. Essa marca ninguém pode arrancar de você. Fulano dá a palavra, mas não cumpre. Fulana fala, mas não se inscreve. Por quê? Por que é que você está perdendo a moral que você tinha? A honra que você tinha? Porque tudo que a gente coloca acima de Deus é idolatria. Eu não posso idolatrar nada nem ninguém. Deus está acima de tudo e de todos. Eu vim conversando com a minha esposa do carro, eu digo: coisa maravilhosa a gente ser pastor. Nós somos pastores. E não tem nada acima dessa unção sobre as nossas vidas. Escuta. Olha para essa pessoa e fala assim: deu a palavra, cumpra. É tão lindo, é tão maravilhoso. As pessoas podem ver qualquer outra falha em você, mas as pessoas vão dizer: pode errar nisso, naquilo, mas aquele ali é fiel. Ela é fiel. Escuta. As palmas glorificam o nome de Jesus. Ele vai conversar com Deus. E ele vai dizer assim: olha, eu tenho andado diante de ti com fidelidade. 2, coração íntegro. Eu estou falando de íntegro, estou falando de integral, estou falando total. Essa palavra íntegro, integral, quer dizer total. Não é parcial. Eu sou todo teu, Senhor. A minha vida é sua, a minha casa é sua, o meu futuro é seu. O Senhor coloca qualquer projeto no meu coração, o Senhor risca e eu corto. 3, eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. Você aprende hoje algo muito importante, porque quem gostava de falar isso era Neemias. Neemias, se você for ler o livro de Neemias, Neemias gostava de falar assim para Deus: ó, lembra, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim. Não é que Deus esqueça, é que Deus gosta de conversa. E se a gente parar de conversar com Deus, pode ser que a gente comece a rezar. E rezar é coisa repetitiva. A pessoa começa na ave, o outro já está na santa. O vovô e a vovó rezavam assim. Quando a vovó estava na Ave Maria, o vovô já estava na Santa Maria, que era para terminar mais ligeiro. Isso é reza. Está entendendo? Então Deus não quer eu e você rezando, Deus quer eu e você conversando. Eu estou com a mensagem aí que eu vou pregar sexta-feira. Eu vou pregar
que nós temos que começar como Enos e terminar como Enoque. A gente começa invocando Deus, chamando Deus, e a gente termina andando com Deus. Essa tem que ser a nossa vida. Nada pode acabar o nosso relacionamento, a nossa conversação, o nosso diálogo, a nossa mesa com Deus. Quem está entendendo melhor, diga glória a Deus. Esses dias agora eu passei por uma das situações, um dos dias mais difíceis da minha vida. Aí eu estava ali, eu não dormi, eu amanheci e vi o dia. 6:30 da manhã foi que eu consegui dormir. Uma situação onde de madrugada eu me acordei, me ajoelhei e fui chorar. Chorando, eu gemendo na presença de Deus, eu chorando. Eu acordei a minha mulher, eu falei, por favor, acorda e me unja. Pegue o óleo aqui e passe o óleo na minha cabeça, porque eu estou pensando muita coisa, muitos pensamentos na minha mente pequena e muitas emoções ao mesmo tempo. E eu fiquei com medo de ficar doido. E eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não sou Saul. Saul ficou doido. Eu sou Davi. Eu não aceito essa luta que eu estou passando agora na minha alma. O Senhor me deu um livro, o Senhor me deu autoridade, o Senhor me deu unção. E ali, Deus usou o apóstolo Wesley, lá da Inglaterra. O apóstolo Wesley mandou um áudio para mim. Era mais ou menos nesse horário de 5:30, 6 horas da manhã. Quando ele mandou, apóstolo, Deus tem um controle. Questionar a Deus jamais, né, apóstolo? O que nós podemos é conversar. E quando veio essa palavra, aí foi a mesma coisa de uma cantiguinha de niná para mim, sabe? Nanã, nenê. Olha para essa irmã e para essa irmã, diga assim, é ótimo quando a gente entende, né? É ótimo como a gente entende. Gente, até Jesus voltar, nós vamos passar por circunstâncias que talvez nós não queiramos passar. Ano passado eu passei por uma circunstância que geralmente acontece. Um filho vê um pai partir antes dele. Ano passado eu vi o corpo do meu pai descer para debaixo da terra. Os braços e as mãos que muitas vezes me seguraram e me acariciaram. Aquele que eu sabia que eu olhava no semblante dele e eu sentia força. Eu olhava para o meu pai e eu via no semblante dele respeito, força. Eu sabia que a força procedia dele no meu lar. Embora minha mãe sempre foi uma mulher de oração, mas o meu pai era aquele homem. Quem conheceu ele sabe disso. Até exerceu a função de delegado de polícia durante 35 anos. Mas eu passei por uma situação que a gente não quer passar. De ver alguém que a gente ama partir, embora que a gente saiba que vai para o céu, vai para Deus, mas é uma dor. Eu passei há praticamente 17 anos atrás uma outra situação que foi um filho. O Caleb, para quem não sabe, ele era gêmeo de Josué. E Josué, o nosso filhinho, que era 2 berços, era 2 enxovais, Josué partiu para Deus com 19 dias. Então, irmãos, questionar, jamais. Eu me lembro que pastores ligavam para mim e falavam assim, o apóstolo, pastor, eu falei, irmão, eu vou orar para ressuscitar, porque eu creio em Deus. Eu coloquei a minha mão dentro da incubadora lá na época do Josué, orei, o corpo dele já estava roxo. Falei, o Senhor tem poder para ressuscitar. Orei, a médica escutou orando. Deus não quis ressuscitar, eu não questionei, eu não me rebelei. Eu não deixei de ser crente, muito menos pastor, e dizer que Jesus cura, liberta, salva, batiza, ressuscita, faz sinais, prodígio e maravilha. Quem está entendendo, manda glória. Você vai sair daqui hoje mais crente. Você vai voltar para casa hoje mais crente. Você vai viver a sua vida inteira realmente um evangelho de poder. A sua casa realmente será firmada na rocha. Nós vamos fazer 18 anos agora em novembro de igreja, gente.
São 18 anos de milagre, onde o João Batista daquele ali foi viciado em droga há quantos anos, João? 25 anos. Recebeu uma oração, está aí. É um bispo de dente branco. Hã? Esse é o poder do evangelho dessa igreja que você congrega. Conversa, oração, petição, súplica, clamor. Está lá em Filipenses 4:6. Versículo 5 quase ninguém fala. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos. Olha como esse versículo é importante. Deus está dizendo que o equilíbrio que eu dei para vocês seja conhecido. Muitos demônios e muitas pessoas más vão querer ver você desequilibrado e vão dizer: olha o crente desequilibrado, olha a crente desequilibrada. Mas Deus te deu uma moderação, uma estrutura, uma firmeza inabalável. Isso é evangelho. Está lá no meu Instagram a diferença do crente para o incrédulo. O incrédulo tem que ver, a gente não vê, mais crer. A mulher não sabia que o menino dela ia ressuscitar. O profeta perguntou: vai tudo bem? Disse: vai tudo bem. Vai tudo bem porque eu sei quem foi que prometeu para mim. Foi Deus através do profeta. E eu vou colocar a responsabilidade na cama do profeta. O que é que pode prejudicar a vida de um crente? Más conversações. Nós somos uma igreja com milhares de pessoas, centenas de bispos, pastores, presbíteros, diáconos e obreiros. Sim ou não? Vou parar de ungir. Está demais. Não sou eu, Deus. Deu mandar ungir um hoje aqui, eu tenho que ungir. De preferência um doido, né? Espera aí. Má conversação, cuidado. Vem para cá, senta aí, recebe a tua palavra. Pega teu carro, tua moto, vai pegar teu ônibus e vai embora. Alguém quiser te pegar ali no estacionamento com fala que não, Satanás. Amém? Má conversação faz pessoas se rebelarem. Murmuração. Pessoa chega do teu lado, parece que ela tem um bocado de pedra em cima dela. Está pesada e quer passar o peso para ti. Tem gente que já chega abrindo a boca, se escorando, reclamando. Sai fora. Fala: aqui não. Eu vou para o segundo tópico da mensagem, anota aí. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Deus mandou o profeta, a sentença era de morte, era doença para morte. Só que o rei, ele sabia conversar, ele sabia dialogar. O altar dele estava com lenha fresca. Ele não estava faltando culto, ele não tinha deixado de ler Bíblia, ele não estava deixando de ofertar sacrifício. Ele estava andando na presença de Deus. Ok, sim, tudo bem, profeta, você fez a sua parte. Agora eu tenho acesso a Deus. Senhor, eu sou fiel. Senhor, pá, e tal. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Ele se achegou a Deus. E só existe uma forma de você não se achegar a Deus: é você estar em pecado. Pastor, me disseram que esse ano não vai ser bom para mim. A cartomante disse que a coisa não vai ser boa esse ano. Não, tem crente que não vigia, irmão. Tem crente para tudo, irmão. Tem crente para tudo. Vem para cá e acha que Deus não falou, aí vão pedir para ler a mão dele. Aí tem crente para tudo. Vai atrás de uma profetada, vai passar um pix para alguém, alguma coisa assim. Então, entenda. Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Aí alguém está aqui no templo hoje, alguém está escutando pela rádio, assistindo pelo YouTube. Está com uma sentença que não é boa, está com um decreto que parece que não é favorável, está passando um momento que parece que não é legal.
E eu estou falando da parte de Deus aqui para você. Se achegue a Deus hoje. Chega, fala com Ele. Pai, você pode falar Abba Pai, você pode dizer Paizinho querido. Você pode dizer, mas Paizinho querido diz que você vai morrer. Eu falei, mas ele é meu Paizinho querido, eu posso pedir para ele para viver? Eu estou com medo porque tu quer até colher onde tu não semeia. Eu falei, não, Senhor, eu sei que tu é misericordioso. Não é isso aqui não, mas isso aqui, Senhor, eu sei que tu é misericordioso, eu sei que tu é amoroso, eu sei que tu é longânimo, eu sei que o Senhor perdoou Manassés, eu sei que o Senhor deu oportunidade para mais um outro lá. Deus, faz alguma coisa. Eu estou em busca de um parecer positivo, papai. Tópico 3, que eu tenho que terminar, senão dá 9 horas. Podemos entrar confiadamente na sala do trono de... Agora, eu só posso entrar na sala do trono de Deus. Ele tinha um trono, Ezequias, ele era rei, mas Deus era rei dos reis. E para entrar na sala de um rei, você imagina, na época de Esté, a gente sabe até que se não fosse solicitada, ela corria o risco de morrer. É por isso que em Hebreus fala, hoje nós podemos entrar confiadamente na sala do trono, por um novo e vivo caminho. Porque é agora que eu entro no tópico 3, trazendo para Jesus. Porque Jesus, ele oferece um sacrifício, ele mesmo. Ele derrama seu sangue como oferta, para que o véu que separava já não separasse mais. E o que Saul queria no Antigo Testamento, Pedro diz que Deus escolheu para nós. Me pergunte o quê? Sacerdócio real. Então o que acontece? Ezequias era rei, mas Deus já estava dando a oportunidade para Ezequias, para viver o que Pedro estava dizendo lá na epístola dele, não sei quantos anos depois. Vocês são sacerdócio real. Ou seja, você não é só rei, você também é sacerdote. Você pode entrar na minha presença, porque só quem entrava na presença de Deus era... Vou perguntar de novo, só quem entrava na presença de Deus era? Só que o rei Ezequias entrou. Quem pode mandar glória? O rei Ezequias entrou, e a oferta dele, o sacrifício dele, era ele ser fiel. Ele diz, está aqui a minha fidelidade diante do teu altar, está aqui a minha retidão diante do teu altar, está aqui a minha inteireza de coração, o meu coração integral, a minha vida integral para te servir diante do teu altar. Deus fala, Isaías olha para o céu e diz, o que, Senhor? Se não tira os pés daí, volta e fala para Ezequias que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Imagina o profeta, imagina Isaías tonto, imagina Isaías assim. Eu acabei de dizer que ele ia morrer. Deus disse, pois acabe, vai lá e volte e diga que eu estou dando mais 15 anos, e eu vou livrar o meu povo, eu vou guardar o meu povo por causa de Davi. Volta só com notícia boa agora, livramento de morte e livramento para a cidade. Quem está começando a entender vai dando glória, quem está começando a entender vai dando aleluia. Ela mandou. Quem é que vai entrar confiadamente hoje na sala do trono? Satanás dizia, tu não presta. Aí você diz, mas eu entreguei minha vida a Jesus, o sangue dele veio sobre a minha vida, o Espírito Santo diz que agora eu presto. Satanás diz assim, tu vai morrer na míngua, desgraçado. Aí você diz, está errado, Satã, eu vivo agora debaixo da graça, eu estou na igreja, eu estou escutando palavra. Quer saber de uma coisa? Eu vou entrar na sala para conversar
pedir, suplicar, clamar e já agradecer. Ou seja, mas chegou um decreto de morte, o profeta era verdadeiro, mas eu creio que o mesmo profeta pode voltar e dizer: toma mais 15, e aproveita esses 15, dá o teu melhor, glorifica meu nome, vou te dar mais tempo ainda na terra, para tu mostrar para o mundo que eu sou o Deus da tua vida. Quem está entendendo melhor vai dando glória. Eu estou declarando agora em nome de Jesus: quem recebeu sentença contrária, era o câncer, era a AIDS, era a desgraça, era a separação, era o divórcio, era a depressão, era seja qual fosse a bagunça que o diabo queria fazer, é só sair do lugar, é só vir para o altar, é só se achegar, é só entrar confiadamente, porque papai, aquele que tem força, papai, aquele que tem poder, vai fazer uma reviravolta acontecer na tua vida, na vida de quem tu ama. A oração de um homem pode mudar a história. A oração de uma mulher pode fazer o impossível acontecer. O amante vastúbia, eleitigas turimianda, romando derra, o me mando gnagaço. Estou eu curando, assim diz o Senhor. Estou eu libertando, assim diz o Senhor. Estou eu movendo aqueles papéis naquele tribunal, diz o Senhor. Só faz uma coisa: ser fiel. Só faz uma coisa: se comprometa. Só faça uma coisa: glorifica meu nome. Tem gente chorando agora. Só pode chorar depois de orar. Está proibido chorar sem orar. Ora, depois chora. Está chegando um decreto diferente aí. O nome disso é misericórdia. O nome desse decreto é graça. O nome desse decreto é uma nova oportunidade que eu estou te dando para ser feliz. Coloca a pasta de figo. Faz o que eu mandar. Vou livrar tu e vou livrar a cidade. Relamandoas, estereba subicandaragas. É entre você e Deus. É entre nós e Deus nessa noite de milagres. Pessoas vão estar testemunhando já sexta-feira agora na campanha Jeová Jireh. Outras domingo. Outras terça-feira que vem já. Você que está aqui no templo, na rádio, pelo YouTube, repete essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos pecados que eu cometi. Me lava com teu sangue. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Espírito Santo, faz por mim, faz por quem eu amo, o que a gente não consegue fazer. Escreve, Senhor, o nosso nome no livro da vida e nos concede vida com abundância e vida eterna. Que eu e a minha casa, que eu e aquela pessoa da minha família, que de repente era impossível aos olhos humanos ter o nome escrito no livro da vida, mas escreve o nome dele e dela aí também. Move céus e terra, em nome de Jesus. Diga amém.